é interessante também te trazer as dificuldades, porque não é porque ela traz resultados muito bons que significa também que é maravilhoso e não tem nenhuma dificuldade. Fala pessoal, Engenheiro Herbert Michael aqui, e esse é o primeiro vídeo da nova série do canal aqui, o Engenheiro Entrevista. A ideia dessa série é justamente trazer outros profissionais para a gente bater papo aqui sobre diversos temas relacionados à engenharia, relacionados a negócios, relacionados a empreendedorismo e sobre investimento. E hoje, o convidado do nosso primeiro vídeo aqui é o engenheiro Wellington Johnny, que trabalha aqui comigo dentro do meu escritório. A gente desenvolve vários serviços aí e por conta disso eu queria falar hoje o tema que a gente vai usar hoje é sobre BIM. Bem, pessoal, meu nome é Johnny, engenheiro civil, e atuo, né, na área da engenharia, amante da plataforma BIM. A gente desenvolve projetos, implementações, e a gente vai discutir um pouquinho aqui da nossa desenvoltura nessa parte da engenharia. E esse é um tema que nós dois queremos trazer aqui já para esse primeiro vídeo, que a gente vê muito, a gente já desenvolveu trabalho, já desenvolvemos pesquisa dentro desse tema, e a gente vê muita discussão ainda, tem muita gente que tem dificuldade entender o que é BIM. Então a ideia de hoje é mais um bate-papo, onde a gente vai falar sobre as nossas experiências, falar o que a gente acredita que seja a plataforma, e para trazer um pouquinho para vocês aí essa experiência também, para que vocês possam ter uma noção de como é que funciona também a BIM na prática, né? Que a gente vê muito aí as pessoas discutindo a parte teórica, mas na hora de aplicar mesmo, pouco se fala ainda da sua aplicação prática. Por conta disso, a gente vai começar com a primeira pergunta de hoje aqui, que é basicamente, na sua visão, com o que você já vivenciou, o que você já pesquisou, o que seria o conceito de BIM na prática? O que você acredita que seja esse conceito? Olha, BIM, assim, fugindo dos conceitos que a gente já leu em livros, né, vê aí os artigos na internet, BIM é modelagem, informação e da construção. Basicamente, é isso aí que a gente deve aderir, e a gente sempre tem que buscar esses pontos chaves dentro do nosso modelo. Então, basicamente, a gente busca, né, elaborar ali projetos onde a gente consegue contemplar o máximo de informações possíveis para poder aderir ali dentro da obra. Sim, então assim, uma palavra importantíssima que a gente às vezes não vê tanto na nossa vivência de BIM, convivendo com outras pessoas que mandam projetos para a gente tá trabalhando em conjunto, o que a gente vê faltando muito é a parte de informação. Então, para mim, BIM hoje, um ponto-chave é a gente falar da informação. Então, não é só você desenvolver os projetos, é a informação que você coloca ali dentro. Então, eu acho que falta muito hoje o pessoal pensar nessa ideia. Quando eu falo de conceito BIM, eu desenvolver um modelo virtual ali, mas com informação. Então, é fugir daquilo, eu só tenho um 3D, eu tenho uma realidade ali aumentada, uma coisa interessante, mas também tem informação. Então, o que a gente busca sempre hoje é o que esse modelo que a gente está construindo, ele vai contribuir dentro da obra com a informação que tem ali dentro dele. E para exemplificar melhor o que seria esse conceito de BIM, eu acredito que é muito importante também a gente começar já diferenciando o que é BIM versus o CAD. Porque eu já fiz TCC sobre esse tema, John também já desenvolveu seu TCC na época da graduação também sobre a metodologia BIM, e sempre a gente procurava saber já de início o conceito e já tentar diferenciar o que é o que a gente desenvolvia em CAD, né, o que a gente já passou, igual eu já passei vários anos aí trabalhando na plataforma CAD, e o que é diferente dentro da plataforma BIM. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade hoje em trabalhar porque eles não conseguem separar com clareza o que era o trabalho dele em CAD e o que é em BIM. Então eu vejo as pessoas tentando fazer a mesma coisa que fazem em CAD e tentando reproduzir dentro de um software BIM, e é uma das grandes dificuldades que ela tem. Então, assim, para você, o que você conta para a gente de sua experiência entre o que é CAD e o que foi BIM aí dentro da sua experiência? Bem, o CAD eu conheci bem depois de um software BIM, que era o Revit, né? No caso, quando eu iniciei a faculdade, no meu primeiro período, eu teve um trabalho, né? Não é uma matéria de engenharia, no caso era de informática, né? Então ali eu precisei buscar o que seriam tendências, né, da engenharia daqui 5 anos, né? Ou seja, eu mirei 5 anos, que era o tempo que eu ia estar formando. Então, a partir disso, eu pesquisei, e aí daí eu consegui encontrar o Revit. Aí o Revit ali era uma maior tendência, ia, né, viralizar nos próximos anos, e a partir disso aí, o trabalho que eu fiz nessa matéria foi utilizando o Revit e utilizando a plataforma BIM.
porque no caso ali eu já comecei a estudar como funcionava, os parâmetros, as informações, como colocava informações nos elementos. Aí, a partir daí, eu comecei a ver que isso ia ser fortemente a tendência futura, que a gente está vindo implantando aos poucos, né, no mercado no nacional. Internacional já vem em desenvolvimento maior do que aqui no Brasil, mas a partir daí eu consegui aprender o Revit antes mesmo de aprender o CAD. Aí, quando eu cheguei no segundo período, aí teve a matéria de AutoCAD. Aí teve que aprender o AutoCAD. Então, a partir dali, aí eu tive que aprender o AutoCAD, então, depois que eu aprendi o Revit. Então, aí, com o AutoCAD, eu desenvolvi ali linhas, né? Não tinha informações, então tive que aprender porque tinha a matéria da faculdade, mas aí... Só que com o passar do tempo eu fui vendo que realmente tinha que trabalhar dentro da plataforma BIM desde o início e buscando informações sobre isso o tempo todo, porque era um processo longo, um aprendizado não é fácil, e saber colocar isso em prática tem que ter uma equipe, né, junto ali para poder estar desenvolvendo isso aí junto, senão sozinho acaba ficando um pouco difícil. E é interessante falar, no meu caso, eu aprendi muito em BIM, que eu fiz a faculdade quase toda, aprendi muito CAD, que eu fiz a faculdade quase toda, desenvolvendo os projetos, trabalhos, tudo em CAD. Quando eu estava próximo ali do final, quando eu desenvolvi meu TCC, que eu fui realmente conhecer o que era BIM, então eu já tinha visto falar de Revit, mas nunca nem tinha visto falar de BIM, e isso é interessante a gente pôr essa visão, porque muita gente hoje conhece Revit, mas Revit não é BIM, tá? Então, assim, o BIM não é um software, ele é uma metodologia de trabalho. Então, a gente vê muito hoje pessoa trabalhando em Revit achando que é BIM, mas não. O Revit é um software, o BIM é uma metodologia. E o que eu achava mais, como eu conheci o Revit antes, depois deixei de mão e fui depois, quando eu fiz meu TCC, que eu fui pensar novamente nessa parte de BIM, o que eu tive mais dificuldade, que eu acho que é o que mais diferencia também o CAD de BIM, é porque quando a gente desenha em CAD, você imagina o desenho e começa a traçar as linhas. Isso. Quando eu fui passar para a metodologia BIM, eu fui trabalhar no software BIM, eu precisava de um conhecimento de como é que a obra é de verdade. Então aí começa a te testar assim, eu vou fazer uma parede. No CAD a gente, fazia duas linhas ali, a parede estava pronta. E aí eu comecei a pensar, cara, eu tenho que conhecer essa parede. Aí eu tive que falar, mas qual tijolo que eu vou usar? Aí eu tive que começar a pensar, não, a espessura do tijolo vai ser tal. Qual vai ser o revestimento? Qual que é a espessura do reboco, do chapisco? Então eu vi que para me desenvolver o projeto dentro de uma metodologia BIM e com informação, não bastava só eu saber como é que ia ser o projeto. Eu tinha que já pensar na obra. Então para mim isso aí foi uma diferença bem clara. CAD eu conseguia desenvolver só pensando no projeto. BIM, se eu quero trabalhar no BIM, eu tenho que pensar no projeto e na construção. E assim, é interessante que quando eu comecei, também eu, conheci ali o Revit, né, tinha informação e tudo, colocava as informações no elemento, tal, apresentei o trabalho, o professor fica fascinado ali, logo no primeiro período. E depois migrei para o CAD, né, porque por causa da necessidade da faculdade. Uhum. Mas, mesmo assim, eu ainda senti aquela deficiência no BIM, porque no que eu estava aprendendo no BIM, porque eu não tinha o conhecimento específico da obra. Então, eu sabia ali que no pilar ia ter a ferragem e tal, o concreto, mas ali eu não tinha muita experiência de obra. Então, aí, ao longo do período da faculdade, eu sempre tive que buscar obras para poder ver como é que funcionava perfeitamente ali, para trazer para dentro da metodologia. Então, e no CAD, praticamente você não faz isso. Você só desenha as linhas, elabora os cortes ali, né? E às vezes aquilo ali nem bate com a realidade da obra. E com o modelo 3D parametrizado, com as informações ali certinho, com todos os elementos que precisa ser executado, aí a gente consegue executar de maneira precisa a edificação. Mas a dificuldade maior que eu tive foi isso, foi ter que aprender como funcionava, né, perfeitamente na obra, igual você falou, né, ter que saber ali qual tijolo que eu vou usar, a espessura, aí a partir daí as dimensões do pilar, o chapisco, o reboco, né, o quantitativo, a quantidade de matérias que vai usar, porque no CAD você só pega a área e mede ali, né, e um valor aproximado e leva para a obra. E no Revit você consegue parametrizar tudo que você tirou, colocou, ele vai quantificar automaticamente. Então, se o modelo estiver parametrizado. Então, a dificuldade maior que eu tive foi ter que aprender o processo de obra todinho para depois realmente conseguir elaborar um modelo, né, um modelo bacana em Revit ali, parametrizado, para se tornar um modelo BIM. Não um modelo em Revit, mas um modelo BIM dentro do Revit. Sim, sim. Então, assim, para mim mesmo, é mais ou menos o que você falou aí, o que fica claro, assim, você diferencia entre CAD
e trabalhar dentro da metodologia BIM. CAD, você trabalha ali com desenho, é como se fosse, né, você fazer desenhos digitais. Quando você passa aí para pensar em BIM, você já tem que pensar projeto e obra. Você está criando um modelo, uma réplica da construção. Então, é importante que o projetista de BIM ele tenha um conhecimento aprofundado no tipo de obra que vai ser desenvolvida para que ele possa fazer esse projeto. E para fechar essa pergunta também, deixar uma coisa muito interessante, que foi uma das dificuldades que eu tive para tentar migrar. Quando a gente acostuma muito com o CAD, principalmente quem já trabalhou muito com o CAD, ele tenta reproduzir a mesma coisa do CAD dentro de uma plataforma BIM, que essa é a maior dificuldade dele. Aí começa a ficar mais difícil fazer o projeto. Se você tentar reproduzir dentro da plataforma BIM a mesma coisa que você faz em CAD, vai ficar mais difícil você fazer o projeto do que se você fizesse no CAD. Então eu tive um professor que falou isso. Cara, a primeira coisa que você quer migrar, esquece como é que você projetava em CAD. Não tenta trazer esse conhecimento de CAD para você projetar dentro de um software BIM, não. Esquece aquilo e traz e aprende o formato que funciona dentro dessa plataforma. Aí que eu comecei a soltar um pouquinho. Então a diferença que eu vejo clara é isso. Uma coisa é você só desenhar o projeto pensando no projeto. E BIM é você fazer o projeto pensando também na obra. E aqui um detalhe importante um dos melhores projetistas vem da obra, né? Então a gente tem que conhecer a obra para depois elaborar um projeto bacana. Isso aí. E para a gente ir entendendo mais aí essa parte do BIM, eu queria também que você contasse aqui pra gente quando é que despertou o seu interesse e por que você falou assim, eu acho que vou ter que começar a realmente desenvolver mesmo os projetos dentro de BIM e vou sair dentro do CAD. Quando é que começou a surgir esse interesse aí? Assim, foi igual eu tinha falado no início, no primeiro período, quando eu comecei, eu já pesquisei ali o que vai ser tendência daqui 5 anos, porque a engenharia civil a gente sabia que ela ia ter uma queda já, né, na contratação de profissionais, tudo. Então, eu não poderia ser simplesmente mais do mesmo. Então, o que vai ser o diferencial daqui 5 anos? O que vai ser tendência daqui 5 anos? Eu pesquisei isso e o que veio foi o BIM. Falava-se de BIM e tudo. Então, comecei a estudar qual software, né, ia predominar na área, né? Aí apareceu o Revit, da Autodesk. Então, eu já busquei aprender ele, né? E a partir disso, sempre, né, aprimorando ali o conhecimento. E o que me despertou mais ainda o interesse é porque no modelo BIM você tem que entender realmente como funciona a obra de todas as disciplinas. Então isso eu queria aprender, eu queria entender como funciona o processo construtivo né, talvez não de tudo, porque a gente não consegue ser especialista em tudo, mas do principal ali que o engenheiro civil deve saber, ser especialista ali, né, na edificação, entender todas as disciplinas, saber como funciona, né, todas as etapas da obra e a partir disso aí a gente conseguir criar um modelo virtual que é o protótipo da obra, que seria aí o modelo BIM, né? Então assim, o que me despertou foi isso, a curiosidade, né, de conhecer tudo, né, porque eu sempre vi uma edificação grande ali e eu imaginava, como é que o pessoal, né, como é que as instalações daquela edificação, como é que é acima do forro, como é que está ali no piso, como é que está ali nas paredes. Eu sempre queria conseguir visualizar isso. Imaginava ter uma visão raio-x para poder conseguir enxergar tudo, né? E com o modelo BIM, você conhecendo, né, todas as etapas da obra, conhecendo tudo, né, da edificação, todas as disciplinas, você conseguindo levar isso para o modelo, você consegue ter esse raio-x na frente da tela do computador. Então isso que me atraía e que me fez, né, sempre estar buscando conhecimento em relação a essa área até hoje, né? E assim, e a partir disso, depois que aprender a obra e levar para dentro do software, né, o modelo BIM ali, a partir disso elaborar realmente um modelo, né, correto e conseguir aplicar na obra. Porque outra coisa que via-se falar muito era a questão de custo, né? Vou planejar gastar 100 mil, gastava 150. Então, assim, isso aí eu falei, cara, mas não é possível. Como é que consegue projetar, elaborar projetos e planejamento para gastar isso e gasta o dobro, né? Ou gasta o triplo. Né? Então, a gente via muito falar de obras subfaturadas. Então, isso aí eu falava, mas com o modelo BIM, isso aí não acontece. Eu falei, cara, mas como? Aí isso aí me atraía, eu falo, se eu conseguir identificar isso aí, levar, não precisa ser obras, né, talvez de milhões e tal, mas obras pequenas, né, porque às vezes a gente não está no alcance de pegar aí obras de infraestrutura gigantes, né, ainda, mas
A gente tem que começar pelo básico, uma casinha. Se vai gastar ali 60 mil para fazer aquela casa, com um modelo BIM eu consigo economizar quanto, né? Preciso elaborar quanto eu consigo colocar no orçamento ali para fugir a margem de erro mínima, né? Porque muito se fala que o pessoal vai construir uma casinha, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, planeja gastar 80, gasta 100. E às vezes nem consegue terminar a casa. Aí, com um modelo BIM ali, tudo certinho, a quantidade de revestimento, material, a aplicação, tudo que o executor ali, o pedreiro, o mestre de obra tem que saber para poder ter a execução perfeita, então ele não vai ter como gastar mais do que foi planejado. Então, assim, isso aí é o que eu sempre busco bater na tecla sempre para poder ter mais precisão. Quanto mais preciso ser, mais econômico vai ser na obra. Sim, e esse parte de custo foi interessante você falar, porque para mim, igual eu já tinha visto, vi falar de Revit, comecei, depois desisti, fiz meu trabalho de conclusão de curso pensando em planejamento, pensando em BIM, mas também não comecei a aplicar efetivamente, e para mim o que me despertou justamente querer fazer funcionar foi justamente a questão de quantitativo e de custo, porque desde o início, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu trabalhei muito fazendo orçamento de obra, e a maior dificuldade que eu tinha em fazer orçamento de obra era visualizar todas as etapas, e a gente sabe que um orçamento, para ele ser preciso, você tem que ter a visão global. Se você esquece um item no orçamento, e aquele item tem que ser executado para a obra funcionar, então seu orçamento já começa a falhar ali. Então, assim, o que me despertou no BIM era essa possibilidade, eu ter a possibilidade de ver um modelo para criar um orçamento e não esquecer de nenhuma etapa, porque tudo ali estava modelado. Então, assim, eu comecei a criar meu interesse, eu quero realmente trabalhar nessa metodologia, eu quero implantar ela, foi muito na parte de orçamento, de eu não esquecer nenhuma etapa, eu tenho um modelo todo completo, com todas as informações, que me dá suporte para me criar um orçamento, sem estar esquecendo algum item, esqueci de fazer talvez aqui a alvenaria de vazamento, esqueci de colocar aqui, às vezes, a parte de impermeabilização. Então, assim, ele já me dá uma visão completa do projeto, que já me facilita fazer um orçamento sem esquecer nenhum item. E outra coisa que para quem faz orçamento sabe que ajuda muito, é o quão trabalhoso é você tentar fazer quantitativo ali numa planilhazinha de Excel ou manualmente. Aí encaixou melhor ainda, porque além de ele me dar a visão global de tudo dar ser orçado, ele já me dá quantitativos de forma extremamente eficaz, porque você criando os parâmetros ali, eu não preciso calcular nada, né? Ele já trouxe essa visão. Então, para mim, eu acho que mais me despertou interesse foi muito nessa área de orçamentação, de eu entender a obra como um todo, já na fase de projeto, para o meu orçamento sair bem feito, de eu não precisar mais ter aquele trabalho todo de quantificar para meu orçamento sair de forma adequada. É aquilo que a gente sempre bate na tecla, né? Você conseguir fazer correções, alterações na fase de projeto, é bem mais barato que fazer na obra. Sim, bem mais, né? Então, você mudar na obra, além de ser mais trabalhoso, custa caro. No projeto é muito mais fácil. Então, assim, e é o que a gente busca hoje no escritório também, né? Já é prever todas as situações que o cliente pode ter ali, para que ele não tenha que ter aquela preocupação durante a obra, então, no projeto. Falando de BIM também, a gente não pode também falar só, né, dos benefícios, quão bom é usar essa metodologia. É interessante também a gente trazer as dificuldades. Porque não é porque ela traz resultados muito bons que significa também que é maravilhoso e não tem nenhuma dificuldade. E eu queria que você falasse, na sua visão aí, quais são as dificuldades até hoje, né, que a gente está ainda em processo de implantação, e quais foram as dificuldades que você teve para começar a colocar para funcionar essa metodologia mesmo na prática? A primeira dificuldade que eu tive foi questão de obra. Eu não vim de obra, eu não conhecia a obra, né? Gostava da construção civil, gostava de construções, tudo, né? Eu sempre ficava imaginando ali como que era por dentro da edificação, como funcionava tudo, como funcionavam as instalações. Então, isso aí eu gostava disso, eu achava bacana e queria entender. Então, aí quando eu comecei a fazer o curso de engenharia civil, eu aprendi o software, aprendi ali, né, o básico ainda, porque o Revit tem uma gama de itens que dá para poder mexer. Então, aprendi o básico ali no início, e depois que eu fui aprimorando, e a partir disso, desenvolvendo mais o conceito BIM, né? E conseguindo aplicar mais itens ali. Mas a dificuldade maior é questão de obra, porque nunca que um construtor, às vezes, executa igual o outro. Então, o que acontece? Hoje que eu vejo que é importante, né? Na hora que a gente cria ali um modelo, né, para extrair quantitativo, parametrizado, bonitinho ali, o modelo BIM certinho, a gente tem que ter uma conversa com quem vai executar. Porque, às vezes, eu planejo ali, né?
de acordo com a norma, tudo certinho, mas aí o cara, às vezes, eu gosto de fazer assim, prefiro assim, mas tá de acordo com a norma? Não tá? Aí eu preciso avaliar para ver se eu posso alterar no projeto para que a execução fique igual ao modelo. Então, uma das dificuldades é essa, eu não entendi a obra, então a partir do momento que eu comecei a entender as obras, comecei a visitar, comecei a acompanhar, comecei a ver as instalações, aí sim que eu comecei realmente a criar um modelo, né, correto, modelo executivo, e daí agora tem essa visão também de conseguir ter que conversar com todos, né? Todos ali que vai executar a parte de instalações, o bombeiro hidráulico, o pedreiro, né? Acompanhar todo o pessoal ali que vai executar a edificação, porque pode ter alguma coisa que ele gosta de fazer, da maneira ali, que ele vê que funciona e tal, que aí eu preciso avaliar de acordo com as normas, ver se aquilo ali é possível fazer, para alterar no projeto e falar assim, não, então pode executar aqui, eu altero aqui e vai ficar certinho com o modelo. Porque senão eu crio um modelo bacaninha, bonito e tal, e entrego, mas daí o cara executa lá de qualquer jeito, do jeito dele, e acaba mudando. Então o quantitativo vai alterar, o custo vai alterar, o serviço vai alterar, então assim, acaba não ficando correto. Então as dificuldades que eu tive foi mais essa, foi em questão de ter o conhecimento de obra, e isso aí sempre vai ter porque ninguém executa igual ao outro. Cada obra tem suas peculiaridades, né? Tem sua peculiaridade. Isso aí é um ponto importante falar, que a gente já citou um pouco no começo, porque quando você começa a fazer o projeto, você já tem que pensar na obra, então você ter esse conhecimento de obra é fundamental. Outro aspecto muito importante é, quando a gente pensa em BIM, a gente está falando de um trabalho colaborativo. Então, essa parte que está falando de conversar, estar envolvido com todos os profissionais, ela tem que existir. Então, eu vejo muita gente, ele quer pegar ele sozinho, e ele construir tudo. Ele saiu do modelo de arquitetura, do modelo de estrutura, hidráulica, elétrica, planejamento, e ele construir tudo. E o BIM não é essa ideia, é um profissional trabalhando em tudo. O BIM é vários profissionais colaborando entre si para produzir um modelo. Então, você ter essa conversa aí com cada profissional, com quem vai executar, com quem é o responsável pelo planejamento, quem vai orçar a obra, isso aí é que faz enriquecer mais ainda seu modelo BIM. E não uma única pessoa está fazendo. É igual, né? Um detalhe, né? A gente vai lá, vou fazer instalações de placas, né, fotovoltaicas ali no projeto, tudo. A gente não é especialista nessa área, mas a gente tem um conhecimento básico do que a gente precisa. Mas vai que tem alguma coisa nova que apareceu no mercado ontem, que a gente não viu hoje e vai precisar colocar no projeto, a gente precisa conversar com o cara que vai executar, fala assim, olha, confere aqui, vê aqui para mim tá certinho, dessa forma que vocês executam, né, essas peças aqui que usam, não tem a peça aqui no Revit, não, aí a importância de saber criação de família, ou criar uma família, colocar a informação dela, né, um código dela ali, o vendedor talvez, né, dependendo da marca que tiver. Então assim, precisa ter os profissionais, né, que executam ali próximo da gente para poder a gente ter o conhecimento correto para realmente realizar um modelo bacana, um modelo que realmente vai para execução e que funcione. Outra dificuldade que eu vejo também de implementação, que essas para mim são duas dificuldades iniciais, uma delas é porque a ideia, né, quando a gente vai ler nos livros, mas a ideia de metodologia BIM, ela é muito completa, ela envolve muita coisa. Aí você vê a pessoa querendo começar a implantação, como é que ela quer fazer? Quer começar com tudo. Ela vai lá e lê lá na teoria as dimensões tudo do BIM, fala, não, agora eu tenho que aprender tudo e começar a implantar tudo. E uma das coisas que eu vi, que a gente começou a dar um passo para implantação realmente, é que a gente começou a pegar qual a parte da metodologia que a gente já consegue ir trabalhando e consegue trazer resultados para os clientes. Então não foi aquela coisa, eu quero ver BIM tudo, é tudo muito bonito e vou implantar tudo. Não, a gente foi por parte implantando isso aí. Um detalhe interessante foi quando eu acompanhei uma obra, né? A arquiteta da raiz, fazia seus projetos tudo na mão mesmo. As compatibilizações dela era naquela folha, né, transparente ali, sobrepondo uma folha em cima da outra. E, por sinal, é uma das arquitetas mais caras da nossa região aqui. Então, assim, ela valoriza muito bem o trabalho dela, é uma excelente profissional, mas de software, de tecnologia, zero. Não usa nada. Ela só usa o papel e o lápis. Então, assim, quando ela foi para uma obra onde ela era responsável pelo projeto arquitetônico, acabei vendo, né, os detalhes que ela fazia no desenho, né, só que na hora de executar, o pessoal tinha dificuldade, né, de visualizar, conseguir enxergar o que ela queria informar ali no desenho dela. Então, com a informação que eu tive, né, com
o conhecimento da metodologia BIM, eu falei, cara, isso aqui, o que ela fez aqui tá perfeito, tá ótimo, só que não tá de maneira funcional para a obra. Como que eu consigo transformar isso aqui, modelando, né, de forma que fique bacana para o pessoal entender e executar de maneira correta? Porque tinha muita dificuldade, tinha que ter ali toda hora uma pessoa acompanhando e citando ali, aqui é isso, aqui é isso, aqui. Então acaba ficando difícil. E às vezes uma coisa ou outra passava despercebido e tinha que depois voltar quebrando, corrigindo, aí aumentava o custo, serviço, então assim, ficava ruim. E aí o que acontece? Aí a partir disso, consegui, aí a importância, né? Lá, volta naquela outra pergunta lá, o que era o diferencial, o que me fez correr atrás disso? Porque tem muitas pessoas que não vai, ela, né, já cheguei a conversar com ela assim, ela falou, não, eu nunca vou me interessar por tecnologia, meus projetos sempre vai ser isso aqui até o final da minha vida. Eu falei, cara, então aqui é uma oportunidade, porque ela só pega edificações de alto padrão, então é uma oportunidade de quê? De talvez ter uma parceria com alguma coisa, de pegar os projetos dela, modelar tudo ali em BIM, né, em Revit ali, fazer um modelo no Revit, parametrizado com as informações, tudo, apresentar para ela, é isso aqui mesmo que você queria fazer, porque tem muita coisa que às vezes ela colocava lá, mas ela não conseguia enxergar a interferência. Ela não fazia estrutural. Aí na hora que tinha o projeto estrutural, que fazia o estrutural, aí tinha coisas dela que precisavam ser alteradas. Então, só a partir disso que ela conseguia corrigir um detalhe ou outro. É só a partir do modelo BIM. Então, aí, ou seja, com isso aí, com um modelo compatibilizado, aí dá para poder apresentar para ela, isso aqui que você quer executar, é isso aqui que vai funcionar para aquela família, né? Isso aqui que vai funcionar na obra. Aí ela conseguia alterar ali, mas com um profissional, né, que tinha um conhecimento, porque ela não tinha interesse disso. O interesse dela é só na arquitetura, né? E então, assim, aí vem aquela parte de você ter um diferencial, porque não é todo mundo que faz, né? Não é todo mundo que trabalha com a metodologia, então, quanto mais pessoas trabalhar assim, melhor vai sair os projetos, melhor vai sair as execuções. Então, aí foi uma oportunidade que eu vi na obra, de usar um modelo BIM ali e tal, para modelar tudo antes, fazer os modelos aplicar os modelos de vista, modelar uma parede certinho, mostrar todas as instalações, todas as disciplinas, né, compatibilizadas do projeto, para poder o pessoal visualizar, enxergar o que vai ter naquela parede e executar. Simples, né? Sem dificuldade. Isso aí entra na segunda, né? Eu falei da primeira, que eu vejo que é um diferencial, e na segunda parte que eu vejo, foi justamente quando a gente começou a ter essa vivência e trazer essa experiência, que é a segunda parte que eu vejo que o pessoal tem dificuldade de implantar. A gente tem muita informação hoje da parte teórica e dos conceitos, mas quando você começa a buscar a aplicação prática, como entregar o resultado para o cliente, tem muito pouco. Então eu vi que a gente trabalhando muito dessa experiência que a gente viu, se tivesse aqui funcionava, foi o que facilitou a gente pegar aquele conceito teórico e pôr na prática. Porque a gente foi lá na obra, a gente conheceu o problema e falou, eu conheço uma ferramenta, eu tenho uma metodologia ali, que se eu aplicar aqui, resolve isso. Então, para mim, as duas dificuldades grandes são essa. A pessoa não saber que, para implantar o BIM, ela tem que escolher áreas específicas, não dá para ela querer tudo. E a segunda, ela que se fala muito pouco hoje de como é que realmente funciona na prática. Tem muito conhecimento, tem vídeo, tem livro, tem muito conhecimento, como é que é na teoria, mas se fala muito pouco ainda na prática. Eu vi o que mais ajudou a gente a começar a implantar foi justamente isso aí. A gente começou a ir lá, pegar aquela experiência, ver as coisas dando errado, assim por dizer, dentro da obra, e falar, cara, eu consigo trazer uma experiência minha, eu consigo trazer uma ferramenta voltada ao BIM ali que resolve isso. Então, falta-se muita informação, como se põe em prática. Conseguir colocar aquilo no papel, né? Isso, colocar no papel. Colocar no papel para o cara enxergar aqui e falar assim, isso aqui é para executar, doutor? Isso aí. Aí o pessoal vai lá e falta, assim, falta muito isso. Colocar no papel. Tem muita coisa teórica, muito software, muita coisa funcionando, mas e no papel aqui, na hora que vai entregar realmente? Porque como é que, né? até a questão o pessoal fala, né, óculos 3D, não sei o que, tal, mas o pedreiro e tal, às vezes não... Telefone não é a realidade hoje, né? Dos profissionais que está executando. Para os profissionais que estão executando não é a realidade. Às vezes você vai olhar ali um 3D no telefone e tal, o aparelho tem que ter, né, uma configuração avançada de software ali e tudo, porque a maioria do pessoal não tem esse um aparelho bom para poder rodar tudo que precisa para poder conseguir visualizar ali uma realidade virtual no aparelho e tudo tal. Então, assim, tem que conseguir colocar no papel de forma que ele enxergue e ele execute de maneira correta. Sim. Então é trazer essa parte do BIM, essa metodologia incrível, mas de uma forma que funciona lá na obra. Exatamente. E assim, e começando praticamente nas pequenas edificações, né? Porque a gente vê muito.
edifícios de não sei quantos andares, tal, e leva para o Neves Works, tal, e faz o planejamento ali, tudo lindo, maravilhoso. Mas, cara, e beleza, conseguiu ter um resultado ali, às vezes a gente nem vê o resultado em si assim mesmo, mas como que eu levo isso para uma obrinha pequena? Às vezes a pessoa precisa começar numa obra pequena. Viabilizar, né, aqui com um serviço. Talvez um quartinho, um banheiro, como que eu faço um modelo BIM aqui de um banheiro? Né, de um banheiro aqui, para poder, as peças aqui, o quantitativo exato que vai usar, tudo que eu posso pegar a lista ali lá na loja, comprar as peças e vir para a obra aqui e não vai faltar nada. Sim. Entendeu? Então é isso que a gente tem que correr atrás. Outra coisa que a gente viu muito falar, principalmente quando estava escrevendo um artigo, eu lembro de você escrevendo seu TCC também, que eu fui seu orientador, a respeito do decreto do governo, de querer realmente com que as pessoas implantem isso. Na sua visão, e também, né, quando você pesquisou e viu sobre, o que você acha que a importância que ele teve dentro do BIM, se ele realmente trouxe algum efeito ou se não, o que você acredita nessa parte da iniciativa governamental? Assim, é importante, né, o governo está querendo implantar isso, e eu via, pelo que eu pesquisei, eu via pelo exemplo do Exército Brasileiro, né, ele tem ali um sistema unificado de obras, o OPUS, que desenvolve, né, seus projetos em BIM, seus planejamentos, tal, execução, e que conseguia entregar obras dentro do prazo, às vezes até antes do prazo, com um custo menor do que foi orçado, na maioria das vezes, e, cara, era impressionante, é um exemplo que a gente deve seguir, né, como construtora. Então, acaba que na hora de começar, né, a elaborar os projetos, o decreto começou a incentivar os profissionais a elaborar os projetos de maneira melhor, né, dentro da plataforma, e assim, eu ainda não consegui ver tanto resultado, porque saiu um decreto, o governo ali disponibilizou algumas famílias, alguns templates de casas, né, Minha Casa Minha Vida e tal, mas a gente conseguiu abrir uns templates daquele, mas não é tão profissional assim. Não é tão farfudo, ainda está iniciando. Não dá para utilizá-los de maneira eficaz. Os que a gente elabora acaba sendo melhor. Por isso que o conhecimento, né, do software é importante, porque um template bom é aquele que você mesmo elabora, com o conhecimento que você tem de experiência de obra, conhecimento que você tem, conhecimento técnico, né? Então, você montar seu próprio template, né, parametrizar suas próprias famílias, às vezes a gente pode compartilhar de famílias que outros profissionais elaboram, que são famílias boas também, consideradas, né, ótimas famílias, para a gente estar utilizando, e assim, incentivou, fomentou o mercado, mas ainda falta realmente como aplicar. Ali tem, Autodesk tem alguns planos de implementação BIM, a gente vê aí muitos conceitos aí, mas como que a gente começa ao pontapé inicial? Sim. Como que a gente começa ali o básico, né? Porque depois a gente vai começando a melhorar. Aí a gente vai para o planejamento, vai para manutenção, né? Que o BIM também agrega essa parte. Aí até uma futura demolição, né? Que ele, como o BIM engloba todo o ciclo de vida do empreendimento, então a gente precisa ir de passo a passo, modelo 3D, com informação, como que eu entrego, depois o custo, quantitativos, tempo, né, planejamento de obra, manutenção posteriormente. Então, assim, deu aquela aquecida, né, todo mundo fala-se de BIM agora, mas ninguém ainda conseguiu realmente entregar um projeto bacana. A gente vê muito, vou sair do CAD e vou para o Revit agora, mas aí faz um modelo 3D no Revit só para poder tirar os cortes. Mas não é BIM. Faz um modelo no Revit, desenha ali as tabelas com linhas. Então, não soube nem extrair o quantitativo de material. Sim. Então, a gente já pegou lá o projeto lá no escritório lá que desenhou as janelas com linhas, né, na planta baixa. Pô, tem a família de janelas, só que não conseguiu nem colocar uma família de janela ali e quantificar ela na tabela. Então, assim, a gente vê muita deficiência nessa parte. Às vezes a pessoa migra de software, mas ainda falta o conhecimento e ainda aquela detalhe importante que a gente falou, o conhecimento de obra. Sim. Porque senão não funciona. Eu vejo falta muito isso. E é justamente isso, que é aquela confusão toda. A gente vê a pessoa migrando de software e achando que está trabalhando em BIM, mas na verdade só está mudando o software. Mas o pensamento dele de CAD continua. Que ele continua, igual você falou assim, desenha as janelas com linha, vai fazer a tabela e faz a tabela manualmente, não configura para quantificar.
Então, assim, você pega as paredes, é tudo parede genérica, não fala nada do que tem na parede. Então, assim, a gente vê muito isso. As pessoas, é interessante, a pessoa migra de software, mas o conceito, a ideia de BIM mesmo, nenhuma. Você vê que não tem conhecimento nenhum. E eu acho que, assim, eu acredito que a parte do governo é fundamental, porque a gente tem muita obra pública, e foi do que se trouxe, da política que se trouxe, eles queriam mais clareza na obra pública, e a gente vê que a plataforma BIM tem esse potencial. Então, assim, eu vejo como uma coisa boa essa iniciativa do governo, porque quando você traz para a obra pública, vai dar mais clareza e vai incentivar mais as pessoas a ir para a BIM, mas também concordo com você, tem essa falha ainda, está engatinhando muito. Então, muito se vê falando que é obrigatório, que todo mundo tem que começar a fazer, que as obras públicas vão começar a ser feitas, muito se tem de informação falando, e pouco ainda se vê. Eu não sei se falta um pouco também da mídia começar a mostrar aquela plataforma funcionando nessas obras públicas. A gente não vê falando, você vê o que o governo vai implantar, mas você não vê nenhum, assim, eu pelo menos nunca vi ninguém mostrando o resultado de alguma obra pública que foi feita já depois do decreto, o que eles mudou, o que eles estão cobrando. Então a gente vê pouco resultado prático e muita teoria e essa aplicação aí. Assim, é interessante, porque as obras públicas, praticamente, tanto na parte de orçamentação, né, que o pessoal elabora o orçamento, né, e depois tem a licitação, participa da licitação, aí vai a empresa ali dar um desconto, que às vezes dá um desconto que às vezes nem pode, nem deve, porque o dinheiro não dá para executar, mas às vezes não dá, mas com base em quê? Não tem certeza de nada. Então, se tivesse realmente ali um modelo parametrizado com todas as informações, aquele orçamento ia ficar preciso, né? E a empresa também ia ter condições de realmente dar um desconto que ela consiga realizar no serviço e na compra de materiais. Sim. Porque, sem perder a qualidade, porque está ali especificado corretamente todas as peças, os itens que ela tem que utilizar. Então não tem como ela fugir. Aí, ou seja, conseguiria trazer uma qualidade melhor para as obras públicas e também um quantitativo mais exato para não poder gastar mais do que foi orçado. Aí tinha que se acabar com aditivo. Aditivo não devia existir mais. Mas, assim, tem a governo ainda trabalha. Se saiu esse decreto, já tinha que começar a funcionar, apertar as prefeituras, né, para começar a trazer profissionais que elaboram os projetos assim, né, dentro da metodologia, e fazem toda a quantificação e orçamentação dentro dessa plataforma, porque aí a prefeitura conseguia realmente acompanhar, fiscalizar e trazer um resultado melhor para a população. Sim, eu vejo muito, principalmente das estações que a gente já participou, a gente envolve com isso aí também, dentro do escritório, eu vejo muito isso. Você conseguir traçar um preço, dar um desconto numa planilha de uma licitação, é quase que um chute, porque eles te dão tão pouca informação que você não consegue ter a visualização da obra como um todo. Muitas vezes não tem todos os projetos, muitas vezes a planilha não tem todos os itens, e assim, você trabalha com um nível de informação que você não sabe se aquele desconto que você dá está bom ou não, se vai dar para executar, se não, porque falta muita informação. Então, realmente, se você tivesse já assim, implantado aí dentro de uma licitação, dentro do obra pública, com certeza um resultado melhoraria muito essa parte aí. E assim, acaba igual tem os projetos, né, do FNDE, a gente vê aqui em frente à sua casa, mas tem aqui um pró-infância, e a gente vê o descaso que é com dinheiro público. Sim. Tipo, se tivesse um modelo, né, bem elaborado, parametrizado ali com todas as informações, um planejamento para executar essa obra, não ia ter igual tem aqui. E poderia ser mais exigido, né? Pois da empresa. Aí começa a obra, aí faltou recurso, por que faltou recurso? Aí desviou para outra coisa, ou o que fez? Ou o dinheiro não deu para aquela etapa, por que não deu? Fez coisa a mais ou fez coisa a menos? Então não dá para poder realmente acompanhar para onde está indo o recurso. Até para fiscalizar dificulta. Então, assim, se o decreto, né, realmente começar a cobrar, né, começar nas prefeituras, tem que começar por regime pequeno. O FNDE também implantar, já disponibilizar os modelos BIM, porque pelo tamanho do órgão, então tinha que ter já os profissionais ali para poder elaborar todos aqueles projetos ali de pró-infância, tudo no modelo BIM. Né? E exigir também da empresa que vai executar que ela saiba trabalhar com aquilo. Porque também não adianta você pegar algo muito bom, colocar na mão do pessoal ali que não vai imprimir umas folhinhas e puxar uma farinha do meu jeito. Então exigir que também as empresas tenham essa responsabilidade. Eu acho interessante. Acho que tem que realmente começar a cobrar a aplicação disso, porque aí aquele detalhe, né? Lá atrás a gente tem que ter um diferencial para poder realmente estar introduzido no mercado
que hoje é trabalhar com a plataforma BIM. Não tem que é a realidade, não é uma coisa de futuro, é agora. Não tem como fugir disso, porque, tipo, a gente vê a teoria, é linda, maravilhosa, é perfeita, mas a gente tem que trazer isso para a prática. E dá para funcionar? Dá para funcionar. Agora, aqui no Brasil pode demorar um pouquinho? Pode demorar um pouquinho, mas a gente tem que colocar em prática o mais rápido possível. Mais rápido que a realidade. Então, quando a gente fala hoje, igual você falou, quando você precisou 5 anos antes de formar, era uma coisa de futuro, mas hoje não é, é a realidade agora. Então, se a pessoa não começar a ver que tem que funcionar agora, vai ficar para trás. Se a gente for estudar realmente a teoria, muito antiga. É verdade, você pega os primeiros livros, é muito antigo. Muito antiga a teoria. Então assim, a gente já está atrasado, já o agora nós já é um atraso. Então. Tem países já bem desenvolvidos nessa metodologia e o Brasil está ficando para trás. E aqui é um descasca com o recurso público porque a gente vê muitas obras superfaturadas. Sim. Então, quanto antes conseguir implantar e trabalhar essa metodologia, melhor. Então assim, o governo tem esse potencial e ele pode exigir mais, né? Isso aí. Pra gente encerrar aqui também, o papo tá muito bacana, mas né, o tempo está passando, por vídeo também não se prolongar tanto. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui, deixar umas dicas mesmo para o pessoal que vai assistir esse conteúdo e que tem interesse de começar a implantar esse BIM no seu escritório, na sua empresa, assim, quais dicas, e principalmente da vivência sua prática, o que poderia ajudar ele a começar mesmo a entrar na plataforma BIM aí? Primeiro, é escolher o software para trabalhar, né? Para trabalhar, porque software BIM tem vários, né? Hoje as empresas conseguiram se atualizarem nessa metodologia e a gente vê que a maioria dos softwares trabalham dentro da plataforma BIM, já trazem todos os seus elementos com informação, o WebEric, né? O KBuilder, já faz ali as compatibilizações, tudo, eu tenho o Revit, o ArchiCAD, então assim, a gente tem que, primeira coisa, definir um software, né? Para começar a trabalhar. Porque não dá para aprender todos. Eu mesmo testei, eu abri, entrei em cada um ali, vou ver como é que é esse software. Instalava, testava. Aí, não, a interface dele não gostei muito. E sempre ia também pelo lado que predominava mais. Então aqui, pessoal, porque não adianta a galera toda trabalhar com Revit e só eu no ArchiCAD. Ou então a galera toda trabalhar no ArchiCAD e só eu no Revit. Então eu tentava entrar mais porque o que deveria funcionar e ainda talvez funciona bem pouco é o IFC. Né? Que é a comunicação, a interoperabilidade entre os softwares, né? Então, assim, então não adianta eu trabalhar com um software que aí eu vou trazer o projeto para outro e não conseguir todas as informações que eu tinha naquele. Então, assim, ainda falta essa interoperabilidade nos softwares ainda para poder conseguir desenvolver bem. Mas, primeira coisa, escolher um software para começar a estudar, né? Estudar mesmo, e trazer as dificuldades reais que já tem em obra. As reais ali, que dificuldade que eu tenho aqui para executar, o que eu falho, porque toda empresa tem falha em alguma coisa, então o que está falhando aqui que eu posso minimizar ou eliminar com a metodologia BIM, então e conseguir tentar resolver isso aí, porque não adianta eu querer, vou começar a fazer o que aquela empresa grande ali, lá no país afora aí, está fazendo que funciona, aí está funcionando lá, eu vou trazer para fazer aqui, e às vezes não consegui nem começar, então assim, começar do básico. O que eu tô falhando aqui, na hora de compatibilizar os projetos, na hora do quantitativo, no custo, no planejamento, o que eu consigo melhorar. Então, basicamente, pegar os pequenos erros que tem nas obras, né, os pequenos detalhes ali que não está realmente dando resultado eficaz e tentar melhorar com o modelo, né, com a metodologia. Então, a partir disso, você consegue, né, ir melhorando os itens específicos à sua empresa, né? E não tentar fantasiar aí 5D, 6D, 8D, 7D e vai embora, tanto de D aí nem começa, né? Não sai nem do 3D. Eu também vejo muito isso como assim, uma das dicas que eu acho fundamental para você começar a implantar o BIM entender a sua realidade. É o que você falou aí. Não adianta eu ficar só me inspirando nessas grandes empresas que estão fazendo projetos em BIM incrível, só que não é a minha realidade. Aí eu vou tentar fazer uma coisa incrível e não vou conseguir, porque para você implantar e para dar resultado, tem que estar resolvendo um problema. Então, tem muita coisa dentro da metodologia que é muito interessante, mas que eu vejo, por exemplo, dentro da minha realidade não cabe. Não adianta eu tentar trazer ela, que meu cliente ele não vai ver resultado naquilo. Às vezes ele não vai querer pagar pelo aquilo. Então, assim, eu tenho que identificar a minha realidade, porque a partir do momento que você identifica qual que são os problemas da sua realidade, qual que são os problemas que a sua empresa tem durante a execução da obra, qual que são os problemas que o seu cliente tem junto aos projetos. Quando você identifica essas realidades, aí você começa a falar assim, e o que tem dentro dessa vasta quantidade de informação da metodologia BIM, o que tem ali dentro
que resolve esse problema. Porque aí quando você começa a resolver um problema, mesmo que simples, então assim, o que eu mais vejo aqui, um exemplo, você está com um problema aí, todos os projetos que geralmente na minha região tem, gera muita interferência na hora de executar. Então você fala, então eu vou trazer uma teologia BIM para me compatibilizar esse projeto. Então você resolve um problema. Então você começou a implantar e consegue mostrar para as pessoas que o que você está implantando já está resolvendo o problema. Então é mais fácil você convencer um cliente, é mais fácil você convencer uma empresa que vai implantar, porque já está apresentando soluções. Então entender essa realidade é importante. E é igual a gente trabalhar no escritório, hoje a gente consegue cobrar, né? Consegue mostrar para o cliente e consegue cobrar só por uma simples modelagem. Sim. Pela modelagem, não pelo realmente o projeto, né? Ali, igual a gente pega ali o hidrossanitário, estrutural, aí tem o do arquiteto. Aí o arquiteto enviou o dele em Revit, mas não é em BIM, né? Não tem ali todas as informações. Então a gente tem que modelar um modelo compatibilizado, né? De toda a alvenaria com a estrutura que a gente projetou e com as instalações. O elétrico não vai ser a gente que vai fazer, vai ser um outro profissional. Mas aí o cliente, a gente conseguiu mostrar para o cliente que é importante trazer todos os projetos para um único modelo para poder ele ter uma execução melhor e não gastar mais do que às vezes vai ser planejado. Então, aí conseguimos agregar valor no projeto, no serviço, e conseguimos cobrar só pela modelagem das instalações elétricas. Que é justamente assim, aquela realidade que a gente tem. Então, assim, essa realidade que eu tenho, o que eu posso trazer da metodologia BIM para o cliente, que vai ser importante para ele e ele vai querer pagar por isso. Então, assim, não adianta nada falar com ele, bora pensar aqui lá já no BIM 6D, no 7D, que ele não quer saber disso, ele quer a casa dele. Agora, quando eu falo disso aí, não, bora resolver o problema de interferência que vai reduzir o custo seu, você não vai ter que ficar quebrando nada na obra. Sim. Então, você já consegue convencer ele a pagar uma coisa e já traz resultados. E é interessante porque, igual o profissional, né, engenheiro eletricista, ele não trabalha com metodologia BIM, trabalha ali, né, no 2D ali, no CAD normal. Mas aí, ele vendo, né, o modelo 3D ali, todas as instalações, as caixinhas, onde é que vai passar eletroduto, né, não sei se vai ter ali instalações de aquecedor solar ou também placas, né, no caso placas fotovoltaicas, mas se tiver, no caso ele vai estar projetando isso aí, elaborando isso aí a gente vai modelar isso aí para ele, mostrar, falar assim, ó, é isso aqui que você vai executar lá na obra, é isso aqui que é o projeto seu, então sim, vai ficar onde isso aqui, em cima do telhado, em qual telhado e tal, em qual lado, então assim, mostrar para ele certinho onde vai ficar, porque aí ele vai conseguir definir também, não, eu pensei isso aqui, mas não era para ser assim não, eu vou mudar aqui então, aí ele já corrige o projeto dele, tá? Porque tentar resolver em obra fica mais caro, né? Demanda mão de obra, então, não vai só ter que mudar de lugar, mas se gastar meio dia de serviço ali de um servente, já é prejuízo, né? Então, assim, você conseguindo modelar tudo, né? Com as informações e com os profissionais trabalhando junto, então é importante porque aí você consegue levar para o cliente um modelo certinho, olha, sua casa vai ser isso aqui, sua casa vai ficar assim, é isso aqui mesmo também que você está querendo, essa quantidade de caixinha, de tomada, de interruptor, né? Então vê com o profissional, aí volta com o arquiteto, olha, a finalização do acabamento vai ser isso, essa parede aqui vai ter revestimento, essa aqui que vai ser pintura, né? Essa aqui vai ser aparente, então já consegue definir todos esses detalhes para na hora que for executar, não acabar acontecendo igual a gente já viu, reboca a parede, tudo, tá falando, não, o cliente resolveu, esse era embolso, né? Tinha que ser embolsado para poder receber revestimento, aí gastar mais um meio dia de ajudante ali para poder picotar aquilo ali para depois conseguir aplicar o revestimento. Então, assim, tudo, um simples detalhe, se for reboco ou se for embolso, já muda, e a gente consegue informar isso no modelo. Sim. Então, trabalhando todos os envolvidos ali, né, arquiteto, engenheiro civil, engenheiro eletricista, né, no modelo, fica muito importante para o cliente, ele conseguir enxergar o que vai ser executado, né, e para os profissionais, realmente vai ser aquilo que ele imaginou, porque só num 2D ali, acaba não ficando uma coisa visual, para poder realmente identificar todas as interferências que tinham para poder ser sanadas. Sim. Então, assim, para a gente fechar, então é justamente isso, a pessoa saber escolher um software adequado, né, que encaixe na realidade dele, que tem uma melhor facilidade ali, né, porque a gente tem muito, mas não quer dizer também que você tem que aprender a trabalhar com todos, ela adequar a realidade, ela entender um problema que existe na obra para consertar, e muito importante, a gente já falou também, você estar trabalhando de forma colaborativa, você tem que ter outros profissionais envolvidos, não tenta você querer implantar e ser seu responsável por tudo, entendeu? Busca influenciar profissionais, então às vezes é um parceiro arquiteto seu, busca conversar com ele, que talvez ele implanta também, vocês dois comecem a trabalhar junto, começa a trazer essas informações da obra
visual também, trazer o pessoal que vai executar também para ver o modelo, para ver se é daquele jeito. Então, assim, você trabalhar isso de forma colaborativa também vai te auxiliar a implantar aí, vai ter mais resultados, né, mais eficiente. E um detalhe importante também, acho que é a questão de ser o modelador, né? Porque uma coisa é ser o projetista, outra coisa é ser modelar. Então, às vezes o profissional ali, ele é especialista em estrutura, mas talvez ele sabe modelar as outras disciplinas, né? Então, não quer dizer que ele vai ser o responsável técnico ali do projeto, igual a parte elétrica, né? Vai ser tem um responsável técnico ali, um engenheiro eletricista, vai elaborar todos os projetos e a gente simplesmente vai modelar, né? E conferir com ele todos os detalhes se vai ser aquilo ali mesmo, né? Então, às vezes, a parte hidráulica, né? Talvez a pessoa não é especialista em hidráulica, mas ela quer aprender a modelar, quer compatibilizar tudo, ela pode trabalhar só modelando com outro profissional que realmente então, assim, tem essas ramificações de atividades que a pessoa pode, né, querer ser, eu não quero modelar tudo. Beleza, você não ser especialista em nenhum, vai modelar tudo. Ele é uma forma de ele começar a entrar no mercado. Então ele pega um profissional desse que não tem essa habilidade, ainda não está na plataforma e começa, porque vai ajudar os dois, vai ajudar tanto o profissional que entrega e tanto ele que está querendo. O conhecimento automaticamente aumenta, porque ele vai estar modelando, vendo como é que realmente tem que ser, aprendendo a parte técnica ali e vendo na obra como é que realmente funciona. Então, assim, automaticamente o cara vai aprender a desenvolver mais conhecimento ainda. Sim. Ótimo. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro Engenheiro Entrevista. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? A ideia de trazer aqui um profissional também da engenharia para falar sobre BIM, porque a gente discute muito sobre a quantidade de informação que tem, mas ninguém traz a realidade, a prática. Então eu quis justamente que a gente debatesse sobre isso. A vivência nossa. A gente sabe que o BIM é bem amplo, mas a gente conversou aqui sobre a vivência nossa, tá? Então me siga lá nas redes sociais também, que a gente sempre está postando mais vídeos, sempre está postando alguns conteúdos de BIM no Instagram, @everchange, no canal aqui do YouTube, que a gente sempre tem bastante conteúdo, tanto relacionado a BIM, mas também a engenharia em si. No caso meu, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar lá também. O Instagram é Johnny Enge, pode estar pesquisando lá, acompanhando o conteúdo que a gente posta diariamente. Então, tranquilo. Espero que vocês tenham gostado aí e logo tem mais conteúdo. Até a próxima.